Olá, bom dia, Bruna, Caio, querido, Nava, Dri, Fábio Lux, Teodoro, Kildari, Carlos Rafael, Zé Maria Neto, Lucas Pagani, Felipe Arnaud, Gabi, Graziele, Alessandro Matera, bom dia, querido. Tabata, bom dia, querida. Andréia, bom dia. E aí, pessoal, já pegaram um cafezinho de vocês? Eu tô aqui tomando o meu. Quem tá tomando cafezinho aí? Eduardo, Juliano, Suzana, bom dia. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Tudo certo aí? Tô preparando minha crepioca, show, já tomei. Gente, sem isso aqui eu não sou nada. As sinapses não funcionam. Ainda estão começando aqui. Quer café, né, Anderson? Boa. Não tem como começar sem. Opa, da vovó é melhor ainda. Pessoal, bom dia. Então, mais um dia de desafio cara a tapa. É cara a tapa, hein, gente? Não é tapa na cara, não. Ontem me mandou um candidato, boa tarde, Flávia, envio o desafio tapa na cara. Ai meu Deus do céu, daqui a pouco o Facebook vai me banir aqui, né? Então, é cara a tapa, tá? É uma brincadeira que a gente faz quando o escritor submete o seu original, assim, publicamente, para ser avaliado, comentado por outras pessoas. Então, exige muita coragem da nossa parte. Então, parabéns a todo mundo que está submetendo aí o seu original, que está enviando, porque precisa de coragem mesmo, né? A gente, às vezes, não está 100% satisfeito com o nosso texto, ou mesmo estando, é normal que a gente tenha insegurança de como ele vai ser recebido por outras pessoas. Bom dia, Ritinha! Tava na casa quase gore. Pois é. Obrigada, Nicolas. Fique à vontade, Juliano. Então só não pode demorar muito, porque a princípio o desafio vai só até sexta-feira. Dependendo de como for, se estiver dando certo aqui, é verdade, Andréia, faz parte do processo de aprendizado. Ouvir críticas, incorporar críticas e... A princípio vai até sexta-feira, mas pode ser que a gente estenda as semanas seguintes, né? Se tiver bacana, tiver um retorno legal aí de vocês. Eu recebi muito texto, né? Então parece que o pessoal tá animado. Eu recebi dezenas, já deve estar perto dos 100. Então, vamos lá. Então ontem a gente, pra quem tá chegando agora, a ideia, né? Se alguém foi avisado aqui pelo Instagram e tá chegando aqui, caindo aqui de paraquedas, só para ficar ciente, esse desafio, eu pensei, tive a ideia dele na semana passada, eu falei assim, vamos fazer logo. E a ideia é todo dia, às 9 horas, comentar ao vivo um texto que vocês tenham enviado. As 4 primeiras laudas, tá? Então é importante ler as instruções que estão no nosso perfil aqui, na nossa biografia. Desafio cara a tapa. Então você vai ter lá, vai colocar seu e-mail para se cadastrar e vai receber por e-mail as instruções. Então é para enviar até 4 laudas, formatado num padrão específico. Não avaliamos poesia, apenas textos narrativos, ou seja, contos, crônicas, começo de romance. Então são 4 primeiras laudas, não adianta mandar 20, 30 o romance inteiro, tá? Então a ideia é essa. E aí
eu comento aqui ao vivo, como eu faço a minha leitura como editora, né? Quando eu pego um texto e começo a ler, claro que eu já tenho prática, então isso já é meio que automático, mas eu vou detectando os problemas ou as potencialidades do texto. Esse texto aqui é bom por conta disso, isso aqui não tá tão legal. E aí a ideia é dividir isso com vocês, com uma forma também de tornar transparente o nosso processo de escolha de originais, né? Mostrar exatamente como eu faço para escolher os originais que eu publico pela 8,5 e pela Transversal. Então ontem a gente analisou o começo de um romance, né, da Jusilene Oliveira, começo de um thriller psicológico. Falamos ali de algumas questões, que tá bacana o texto dela, que ela acerta no storytelling, na criação da suspensão, da curiosidade, consegue fazer a promessa para o leitor, mas ainda tem problemas de lapidação, falta ainda ela afinar, ser mais precisa nas palavras. Isso é muito importante, a gente vai falar disso nesse texto também. Deletar, excluir alguns excessos, algumas repetições que tornam um texto muito explicativo, tá? Esses são problemas recorrentes, é comum aparecer nos textos, tá? Então a gente vai ver muito isso aqui. Mas dessa vez eu escolhi um conto, né? Então, como ontem desculpa, tô com alergia aqui. Como ontem a gente analisou o começo de um romance, hoje a gente vai analisar um conto da Adriana Solon. Não sei se a Adriana tá aí, mas se ela não tiver, ela pode assistir depois. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo. Eu não acho que precise. Toda vez que releio o meu texto, eu acho uma coisa diferente para alterar. Parece um processo sem fim. Quem puder enviar uma sinopse é bacana, assim, que aí eu já consigo fazer uma análise mais completa, né, com relação, ter uma ideia da intenção geral que vocês têm com relação ao projeto, aonde vocês querem chegar, e aí eu consigo avaliar alguns outros aspectos do texto também. Então, quem quiser enviar a sinopse, pode enviar. E aí, hoje, então, eu escolhi analisar um conto, né, pra gente variar, pra gente entender, falar um pouco também sobre os aspectos, sobre as diferenças estruturais que existem entre um conto e um romance, tá? Às vezes o autor não sabe disso. Aqui no texto da Adriana eu detectei alguns problemas com relação a isso, um pouco de desconhecimento das características, das propriedades inerentes a cada um desses gêneros. Os que forem enviados em um dia ainda podem ser selecionados para o dia seguinte ou cada dia são excluídos os anteriores? Não, eu sempre analiso o geral. Inclusive eu tô tentando privilegiar os que chegaram primeiro, tá? Mas aí é meio aleatório, eu faço assim, canto um número, pego de trás pra frente, e escolho. Depois sem seguir sinopse, mas quis seguir as regras. Bacana, William, é verdade, porque eu não mencionei ali que era pra enviar sinopse, mas pode reenviar sim, tá? Quem quiser reenviar o texto com a sinopse, fica à vontade. Então, pessoal, vamos começar a ler aqui o texto da Adriana, e aí eu peço a atenção de vocês agora, tá? Muito importante essa atenção, porque vocês vão me ajudar a detectar os problemas. Eu quero que vocês, como leitores... Sim, então quem enviou tem a chance de aparecer? Sim, exatamente, tem. Tá? Então, mas sobretudo eu gostaria que vocês ficassem atentos aqui aos comentários e ao texto para perceber aqui junto comigo os problemas do texto que vocês também podem incorporar à escrita. Então, muita coisa que eu vou dizer aqui, de repente vai se aplicar ao texto que vocês enviaram. Então, é importante ir desenvolvendo essa autocrítica, tá? Isso é mais importante do que ficar fixado em que eu escolha o seu texto para ler. Então vamos lá. Vou começar a ler aqui o texto da Adriana, se chama A Maçaneta, e como eu disse para vocês, é um conto. Então eu quero que vocês escutem, e eu vou lendo aos poucos, que nem eu fiz ontem, e a gente vai comentando ponto a ponto, tá? O texto é da Adriana Solon. Rui ainda não chegou. O relógio já marca quase meia-noite.
Marta assiste TV. Olha sem ver. Já sabe o que está por vir. A filha também sabe. Sara quer recolher-se, mas é pior. Se for para a cama agora, não vai conseguir dormir depois. Já vai ter descansado algum tempo e depois de acordada o sono não vai voltar. E vai ser ruim. No dia seguinte tem prova. Não pode ir para a prova cansada. Então é melhor esperar acordada. O barulho da fechadura é o sinal da chegada iminente. Pelo número de tentativas na maçaneta da porta, dá para sentir o quanto a situação vai ser ruim. Essa sensibilidade se adquire com a prática. E ambas já estão craques nesse jogo. O passo seguinte é correr para os quartos e trancar as portas. É a melhor saída. Essa conclusão foi adquirida a duras penas. Quando Marta chegou a essa conclusão, lembrou de um filme cujo nome não recorda, em que o personagem ficava revivendo a mesma situação e o final se alterava. Aquela era a melhor saída para elas, embora houvesse um preço a pagar. Inicialmente, torcer para ninguém chamar a polícia. E no dia seguinte, sair mais cedo para não topar com os vizinhos. E aí, pessoal? Espero que vocês estejam prestando atenção aqui no texto. O que vocês acharam do texto até aqui? Eu li os 2 primeiros parágrafos, tem muita coisa ainda pra gente desenvolver, mas eu queria que vocês fossem dizendo aqui o que vocês acharam até aqui. O narrador é em terceira pessoa, mas parece ser em primeira. Tá, o Felipe tá dizendo, o Phelps tá dizendo. Isso acontece quando a gente adota um tipo de narrador que a gente chama de onisciência limitada, né? Onisciência limitada, ou seja, o narrador está em terceira pessoa, mas ele está acompanhando mais especificamente um personagem, que aqui no caso é a Marta. É necessária a questão da citação do filme, narração no presente me agonia um pouco, mas não chega a ser um problema. Pois é, então, isso que o Lucas falou é um ponto interessante. Ela tem aqui ela adota um tipo de narração que a gente chama de narrador câmera, né? É uma mistura de uma onisciência limitada com alguns aspectos, com alguns elementos de um narrador câmera. Esse narrador câmera tem que ter um pouco de cuidado com ele, porque ele é um narrador que torna o texto muito frio, né? Quem usa muito esse narrador é a Ana Paula Maia, porque ela descreve aqueles ambientes, aquele submundo daqueles personagens vivendo em situações, né? Descreve a vida de coveiros, de abatedores. Então ela se utiliza muito desse narrador câmera para poder dar uma pegada naturalista para o texto, para poder mostrar que a vida daquelas pessoas é assim mesmo e que eles lidam com a morte de uma forma natural. Então, eu não sei se essa é a melhor escolha para esse narrador aqui, porque ele dá ele se distancia um pouco dos personagens, né? A gente não consegue entrar muito nos personagens, pelo menos a minha sensação ao longo do texto foi essa. Eu acho que ele funciona muito bem em alguns aspectos. Por exemplo, tem um autor que eu cito bastante aqui, que é o Arnon Grunberg, que ele usa muito esse narrador no presente. Só que ele não é um narrador câmera, ele é um narrador no presente, né? Só que ele entra muito no espaço subjetivo das personagens, então cria um efeito muito interessante, porque parece que ele está descrevendo as coisas de forma objetiva, só que de repente ele entra a fundo na personagem, isso cria um contraste interessante. Bom, o que eu tenho para falar aqui desse começo? Primeiro que ele me passa essa sensação um pouco de frieza por conta desse narrador, assim, desse narrador câmera. Por outro lado, ele causa, sim, uma suspensão interessante, ela consegue situar aqui o que está acontecendo com essas personagens, tudo indica que elas moram na casa de um homem violento, que chega alcoolizado, que é agressivo e tudo mais. Então a gente vai ver o que acontece, a gente fica sabendo disso porque fala a iminência dele chegar, da maçaneta, o barulho da fechadura é o sinal da chegada iminente,
pelo número de tentativas da maçaneta dá para sentir o quanto a situação vai ser ruim. Essa sensibilidade se adquire com a prática, elas já estão craques nesse jogo. Quando o Marta chegou a essa conclusão, aquela era a melhor saída para elas, embora houvesse um preço a pagar. Inicialmente, torcer para ninguém chamar a polícia e no dia seguinte sair mais cedo para não topar com os vizinhos, que mostra que elas estão envergonhadas com a situação. Então ela consegue situar a gente aqui no que está acontecendo, isso é bacana. Mas tem algumas questões aqui que eu assinalaria, né? Se fosse fazer um trabalho assim mais de edição mesmo, um trabalho mais minucioso, por exemplo, aqui no primeiro parágrafo, já vai ter descansado algum tempo e depois de acordada, o sono não vai voltar e vai ser ruim. No dia seguinte tem prova. Esse ruim, gente, preste muita atenção nisso. Ruim é um adjetivo genérico. Ruim pode ser muita coisa, né? Muita coisa pode ser ruim. O meu café pode estar ruim, pode ser ruim acordar cedo. Então, ruim é um adjetivo que serve para descrever muitas coisas. Ele serve para descrever muitas coisas, ele não é preciso. É importante no texto literário que a gente seja preciso. Quer ver? Vou abrir aqui só um exemplo da nossa diva, mestra da palavra, Clarice Lispector. Olha como ela escolhe a precisão, né, com o cuidado, a curadoria com a palavra, com a escolha da palavra é pensado. Então ela fala: é tão vasto o silêncio da noite da montanha. Ela passa o parágrafo inteiro descrevendo o silêncio. E olha como ela descreve o silêncio. É tão vasto o silêncio da noite da montanha, é tão despovoado. Então aqui ela não tá falando, olha só, ela não tá falando o silêncio é triste, o silêncio é melancólico. Não, o silêncio é despovoado. Olha a palavra que ela escolhe para usar. Então, tenta-se em vão trabalhar para não ouvi-lo, pensar depressa para disfarçá-lo, ou inventar um programa, frágil ponto que mal nos liga ao subitamente improvável dia de amanhã. Silêncio tão grande que o desespero tem pudor, os ouvidos se afiam, a cabeça inclina, o corpo todo escuta. Nenhum rumor, nenhum galo, como estar ao alcance dessa profunda meditação de silêncio. Desse silêncio sem lembranças de palavras. Se és morte, como te alcançar? Então, olha só, o cuidado, assim, né? Então, não é a primeira palavra que surge, né? Então, fugir desses adjetivos. É bom, é ruim, é magro, é gordo, é fraco, é forte, né? Dessas primeiras palavras que vêm à nossa cabeça e tentar escolher aquela palavra que vai tornar aquela descrição, aquele objeto o mais bem caracterizado possível, tá? Então vamos seguir aqui com o texto, né? Então vamos lá dizendo, que vocês vão me dizendo o que vocês vão sentindo aqui com o texto. A chave entrou. Sara corre e tranca a porta do quarto. Marta faz o mesmo no quarto do casal. Rui não dorme no quarto. Dorme na rede, na sala. Deixa a televisão ligada. Não toma banho quando chega bêbado. Cadê o povo dessa casa? Berra da sala. Cadê as vagabundas? Grita enquanto anda até as portas dos quartos. Esmurra com vontade. Nos quartos, silêncio. Não retrucar é o melhor a fazer quando ele está muito bêbado. Termina mais rápido. Não estão se escondendo? Acha que eu não sei? Marta, eu sei de tudo. Está ouvindo? Grita a plenos pulmões. Começou na festa da empresa, não foi? Você estava de papo com um Belarmino quando eu dei as costas. Logo com ele. Daqui a pouco estão me chamando de corno. Mato você, ele e toda a sua família. Tá ouvindo? Continuou os berros. Belarmino era o colega de Rui na empresa. Belarmino tinha conseguido a promoção que Rui tanto queria. Rui dizia que era uma injustiça. A promoção devia ter sido dele. Foi a gerente safada, sem dúvida, afirmava constantemente Rui, desde que saiu o resultado na semana anterior. E emendava, saiu com o bastardo à noite, acabou favorecendo ele, tinha certeza. Nem passava pela cabeça de Rui que perdeu a promoção por causa do temperamento dele. O que o imbecil quer?
Já roubou a minha promoção, agora está de olho na minha mulher. Eu te mato, tá ouvindo? Marta não se segura. Seu crápula, eu só cumprimentei ele. Se não era pra eu falar com ninguém, não devia ter me levado à festa da empresa. Pare com isso. Tem de aguentar, sua vagabunda. Se quiser me deixar, eu te mato. Mato você e a sua família. Experimenta pra ver. Experimenta pra ver. Abre essa porta. Abre, senão eu arrombo. Marta não responde. Sabe que ele vai continuar esmurrando a porta. Mas vai ser só isso. É o teatro de todos os dias. Não sai do roteiro. É o que acontece. As batidas na porta vão diminuindo. Já está quase no fim. Sara, no quarto dela, respira aliviada. Coloca seus fones de ouvido e começa a ouvir suas músicas. Deita e fecha os olhos. Antes, olha o relógio, 12h25, e pensa: foi rápido hoje, ainda bem. Vai dar... Na verdade, não, 00h25, né? Que ela colocou 12h25. Antes, olha o relógio, 00h25, e pensa: foi rápido hoje, ainda bem. Vai dar para ter uma boa noite de sono. Aí ela interrompe aqui e aí quebra para uma espécie de segundo capítulo dentro do conto, né? O que vocês acharam? Tenso, os diálogos são realistas, a gente sente a carga pesada desse bêbado. Experimenta pra ver, achei engraçado, não sei o porquê. Mistura de tempos sem conectivos. Vamos lá, o que mais vocês acharam? Quase não tem conjunções para amarrar as orações, além de conjunções ativas que são simplistas. Então, é interessante o que vocês estão observando aqui, né? Muito rápida narrativa de rua de colega descontando a mulher. Perfeita a fuga de Sara. Pois é, isso é que vocês estão falando aqui é interessante. A autora faz uma opção por uma linguagem muito econômica, né? Como vocês falaram aqui, quase não tem conectivos. As frases são muito curtas. Praticamente sujeito, verbo e objeto, né? Então quase não tem esses conectivos, quase não tem reflexão do narrador. Isso eu acho interessante, eu gostei desse aspecto, né? Dessas frases curtas, desse ritmo, dar esse ritmo rápido, essa tensão, eu achei isso interessante. Agora, eu senti que ela não entrou muito no espaço subjetivo desse personagem. Eu ainda achei o texto um pouco frio, sabe? Pra mim, eu não consegui sentir todo o drama, toda a tensão dessa mulher, toda a apreensão dessa mulher e dessa filha com esse sujeito. A Andressa tava falando, ela tava criando, ela tá mentorando uma aluna nossa que já fez os nossos cursos, vários dos nossos cursos, a Viviane, e que está escrevendo um livro muito bom de contos. E os contos dela sempre perpassam essa temática da violência doméstica. E ela criou um conto muito interessante sobre um homem também, uma mulher que vive um relacionamento abusivo. E eu achei muito interessante os recursos que ela usou para poder dar mais tensão para esse texto. Então, recursos dentro da própria narrativa. A Jéssica controla, eu concordo que ficou bastante frio. Então, eu concordo, eu gosto desse ritmo, mas eu acho que tá faltando algum evento na própria história. Eu acho que a linguagem tá boa, mas tá faltando algo no enredo, na trama, como um exemplo que eu vou dar aqui pra vocês, pra potencializar o drama dessa situação. Pra que ela não fique muito clichê, só o cara chegando bêbado, esmurrando a porta, xingando a mulher de vagabunda, sabe? A gente tem que fugir da primeira situação que vem à cabeça. Então, por exemplo, nesse texto da Viviane, o que ela fez? A mulher vivia um relacionamento abusivo, e o que ele fazia? Ele torturava a mulher de todas as formas, físicas e psicológicas. Então ele pegava, colocava, às vezes cercava ela, jogava ao redor dela álcool, querosene, sei lá o que é, e ficava ameaçando acender um fósforo para poder queimar ela viva e tudo. Então aquilo ia dando uma tensão para a narrativa, ele ia fazendo aquilo, jogando querosene na casa, ou querosene ou álcool, sei lá, não me lembro. Então aquilo ia criando uma tensão, ele ia realmente torturando essa mulher, e aquela mulher não conseguia sair de casa, algo prendia ela, aquela relação. Então
eu acho que tá faltando assim algum elemento aqui de enredo mesmo, algo que esse cara faça, algo que aconteça aqui dentro dessa casa que torne ainda mais dramática essa situação, né? Eu gostei do alívio da personagem ao ver que hoje o surto do bêbado durou pouco. Pois é a filha dele. Eu não sei se é filha dela, né? Ou se é filha do casal, porque o narrador não se refere como filha dele, né? Ou se é filha do... Não se refere, mas à frente ele se refere. Diz que é pai dela, assim. Mas... então é isso. As duas mulheres estão sofrendo com esse sujeito, né? E aí, ela interrompe, e a entrada dos diálogos, você achou ok, Flávia? Eu achei ok a entrada dos diálogos, mas eu acho que os diálogos ainda estão um pouco clichês, né? Estão um pouco o mais do mesmo. O que o imbecil quer, já roubou minha promoção, seu crápula, eu só cumprimentei ele, se não era pra eu falar com ninguém, não devia ter me levado pra festa da empresa. Tem que aguentar, sua vagabunda, se quiser me deixar eu te mato, mato você e sua família, experimenta pra ver. Então eu acho que os diálogos acabam ficando um pouco clichês, né? Porque justamente porque ela não criou uma situação fora do comum, né? E o conto, isso é importante dizer também, no conto é muito importante essa ascensão da curva dramática, né? Qual é a curva que você faz no conto? Você começa uma situação, né? Aqui no caso a situação de um abuso, de um sujeito que é um abusador, que trata a filha e a esposa de forma violenta, e o ideal é que essa situação vá escalando até um limite, né? O conto ele funciona assim, a curva dramática do conto ela é muito simples. Então ela começa assim com uma situação e essa situação vai escalando até um limite que é o clímax do conto e você interrompe a narrativa aí. Aqui ela não faz isso, né? Vocês vão ver aqui, pelo que eu vou ler, que ela interrompe essa situação que está chegando perto de um clímax e ela vai para um outro lugar, tá? Mas assim, então respondendo vocês, eu achei ok, os diálogos bons, não me desagradou, eu continuei lendo o conto, tá? Esperando o que poderia acontecer aqui, como que essa situação poderia escalar, mas não me arrebatou, digamos assim, não me arrebatou. Acho que ainda ficou um pouco dentro do previsível, não teve nada que tenha me surpreendido. Então vamos lá. Aí ela interrompe a narrativa aqui e chega na parte 2. Às 6:30 da manhã, Marta e Sara já estão prontas para sair. Marta põe o despertador, pronto para despertar. Ó, e cuidado com isso, despertador, despertar dentro da mesma frase. Pronto para despertar às 6:45, próximo da rede de Rui, que ronca ruidosamente. Acho que basta dizer que ronca. Na mesa, o café dele com as torradas e ovos. Ao lado dos ovos, o recado: Rui, precisamos sair mais cedo, até o almoço. Saíam mais cedo para evitar o olhar de vizinhos. Era constrangedor passar por eles como se não tivesse acontecido nada na noite anterior. Assim, ia deixar Sara na escola e aproveitava para fazer uma bela geral na sua pequena livraria antes de abrir às 10 horas. Marta gostava da livraria, era de livros esotéricos, vendia incensos variados também. Amava o cheiro deles. Pena que a renda fosse pequena, mas se pagava. Eram ela e sua sócia, o que permitia os horários flexíveis. Ela ficava das 8 ao meio-dia e das 16 às 19. Patty ficava das 12 às 16 e das 19 às 22. O arranjo era perfeito. Permitia a Marta fazer um almoço em casa e deixava livre nas noites. A Patty permitia que acordasse tarde, ela era uma ave noturna, e que fosse à sua academia pela tarde. Ó, tarde aí. Ambas estavam satisfeitas com o arranjo dos horários e nunca faltavam. Seria bom se tivessem um assistente para ter uma folga, mas não dava. Pelo menos não agora. Ainda estavam pagando o investimento da loja. E aí, o que vocês acharam? O que vocês acharam aqui desse segundo trecho que eu li?
É verdade, Anderson. Uma literação, né? Rui ronca ruidosamente. Não tinha me dado conta. Então, exatamente, ó. O que o Dari aqui falou exatamente. É desnecessário. Por que é desnecessário isso aqui? Porque no conto, gente, é o que eu acabei de falar pra vocês. No conto, nada importa que não seja o desdobramento da situação inicial que você precisa escalar. Então, qual é a situação aqui? A situação é uma filha e uma mulher que sofrem abuso desse sujeito, que é alcoólatra, que é violento. Então, é até sintomático, porque ela divide em capítulo, e aí o texto vai ganhando uma feição de romance, porque ela vai apresentando outros personagens, ela apresenta a loja, apresenta o trabalho da Marta, apresenta a Patty, que é uma personagem secundária, personagens secundários são completamente desnecessários em contos, não só como são desnecessários, como são indesejáveis, tá? Então, o conto, ele tem que ter uma estrutura minimalista, tá? Então guardem isso, o conto ele precisa ter uma estrutura minimalista. Conto não é pra você dar background do personagem, tá? Não é pra dar background, pra dar flashback, não é pra você apresentar personagens secundários. No máximo eles vão servir de cenário, né? Aqui no caso a personagem secundária já é a filha, ela já é a personagem secundária, né? Os três personagens importantes são o marido, a mulher e a filha. Fora isso, nada importa. Tudo, se for utilizado, é para ser utilizado quase como cenário. Então, todo esse segundo capítulo que ela faz aqui, ele é completamente desnecessário ao conto, né? Ao menos se ela quiser dar mesmo uma formatação de conto, né? Ela entregou aqui, na verdade, 4 laudas, mas dessas 4, ela diz que ainda não terminou, né? Então não sei ainda como é que vai ser o desfecho. Mas de qualquer maneira, todo esse segundo capítulo aqui, né? Esse segundo tópico do texto, ele é desnecessário, porque ele apresenta uma situação que pouco contribui para a gente aumentar a carga dramática da situação central, que é o que foi dito aqui, tá? Exatamente, o conto é VaptVupt. Me ajuda, por favor, estou com uma dúvida cruel. Eu tô criando, gente, todo dia caixinhas de perguntas e respostas para poder tirar o máximo possível de dúvidas aí de vocês no próprio Stories, né? Porque aí, às vezes, a dúvida de um é a dúvida de muitos e eu consigo ajudar mais gente assim. Eu não tô conseguindo responder muito no direct porque são muitas perguntas chegando, né, pelos stories, e também agora a gente tem a nossa nova turma do curso de escrita criativa, a gente está organizando tudo, amanhã começa as aulas, então não tô tendo muito tempo de atender lá no direct. Então espera a caixinha de perguntas dos stories e coloca lá pra mim. Então a Valéria já veio, concorda. Então vocês concordam que toda essa segunda parte aqui, ela é desnecessária, né? Ela contribui para fugir, né? Para dispersar o nosso foco do que é mais importante, certo? Usar esse cliffhanger de uma parte. Zuc presente, é verdade. Tá? Agora é a hora como é que se diz? Da perseguição aos mosquitos. Ele fica da caça aos mosquitos aqui na varanda. Então esse começo ele me capturou mais, né? Quando ela diz, Rui ainda não chegou, o relógio já marca quase meia-noite, Marta assiste TV, olha sem ver, já sabe o que está por vir, a filha também, Sara quer recolher-se, mas é pior, se for pra cama agora não vai conseguir, o barulho da fechadura é sinal da chegada iminente, pelo número de tentativas na maçaneta da porta, dá para sentir o quanto a situação vai ser ruim, essa sensibilidade se adquire com a prática, isso é bacana, né? Essa intervenção aqui reflexiva do narrador. Então eu acho que ela começa bem aqui, embora eu acrescentasse alguma situação para tornar o texto mais singular, né? Mais singular, dá um pouco mais de emoção para a situação.
Mas aqui nessa segunda parte, nesse segundo capítulo, né, digamos assim, dentro do conto, porque ela divide em 1, 2, 3, eu acho que ela é completamente desnecessária, deve ser cortado aqui, né? Porque ela quebra a curva de ascensão dramática, certo? Então quebra a curva de seria totalmente factível dentro de um romance. Por quê? Como é que é a curva dramática do romance? Ela varia, né? Ela oscila. Às vezes ela é climática, às vezes ela é uma cena de descanso, uma cena em que os personagens estão simplesmente conversando, você precisa dar alguma informação pro narrador. Aí às vezes tem uma cena de batalha, se for um livro de ação, e aí você chega numa... ou então perto de uma descoberta num livro policial, num livro de suspense, e aí ele se torna climático de novo. Então a curva dramática do romance, ela oscila, né? A do conto não, a curva dramática do conto ela tem que ser assim, ó. Certo? Então eu nunca fugi disso. Nunca fugi disso, tá? É a estrutura. O narrador onisciente seria uma boa... Ele, na verdade, ele é um narrador onisciente, só que ele é um narrador onisciente limitado, que eu acho que é uma escolha boa nesse sentido, porque ele tem que acompanhar, de fato, mais de perto essas personagens. E aí ela continua todo esse segundo, né? Eu vou terminar de ler aqui. No carro, Marta conversa um pouco com Sara. Ela andava muito calada. Filha, como vai na escola? Sara é boa aluna. Tudo bem, mãe. Está indo bem nas provas? Precisava de alguma ajuda? Precisa de alguma ajuda? Sara ainda lembrava da única vez em que pediu uma aula particular. O professor demorou para chegar e entrou na noite. O pai chegou mais cedo em casa, mas já estava bêbado. Tinha saído com o cliente e voltou calibrado. Perguntou à mulher se agora estava levando amantes para casa. Sara quase morreu de vergonha. Ainda bem que ele não era professor na escola. Resolveu nunca mais precisar de aula particular. Não, mãe, não preciso de aula particular. Aí percebam como essa parte toda, além dela ser uma digressão que é desnecessária, quando ela retorna, né? Então tem toda a parte ali em que a Marta mostra a Marta no trabalho com a amiga, com a Paty, aí fala da loja, dá todo um background que é desnecessário, que não deve ser usado em conto, tá? Background em conto, não. E aí quando ela retorna à questão central, que é a questão do marido, né? A questão da violência doméstica, ela faz isso através de flashback, né? Lembrou de uma vez em que pediu aula particular, o professor demorou para chegar em casa, o pai chegou mais cedo, mas já estava... E esse não é um recurso bom para um conto. Na verdade, não é nem um recurso ideal para o romance, né? Porque essa coisa do flashback, de você contar algo que não está no tempo presente, enfraquece a carga dramática da sua história. Entendeu? Então, enfraquece a carga dramática da história. Então, o ideal é a gente sempre narrar o que está acontecendo no presente. A Linda Seeger diz isso no livro dela sobre construção de personagens. É uma roteirista muito conhecida lá nos Estados Unidos. Então, ela entende bem desse modelo, né? Que é o modelo, digamos assim, best-seller, que é o de como você provocar emoção, né? Aliás, tá disponível ali na nossa bio o link para o nosso curso Autor Best-Seller. Volta e meia a gente coloca ele ali, a gente não deixa ele sempre disponível não. Que é o quê? Eu não sei se alguém tem intenção de escrever um livro best-seller. É claro que todos nós queremos que os nossos livros vendam, isso é natural. Mas o modelo best-seller é um modelo muito específico, né? É um modelo muito específico. E eu não acho que todo mundo tem que querer escrever um best-seller. Às vezes você tem consciência de que a sua literatura é uma literatura de nicho, né? Então, mas o modelo best-seller, ele é um modelo específico, né? Ele tem, digamos assim, uma fórmula. Por isso você tem a sensação de que quando você está lendo um livro best-seller ou quando você está assistindo um filme americano blockbuster, você está meio que vendo a mesma coisa. Porque é, de certa forma, uma fórmula, né? Então, a gente fez um curso mostrando aí os 12 pilares do best-seller. Como que é a curva de emoção de um best-seller, como que é a construção de um personagem best-seller, como que é a construção de um estilo best-seller,
como que é a construção de um enredo best-seller, de um narrador best-seller. Então, não se enganem, existe uma fórmula para tudo isso, tá? Então, quem é candidato aí a querer vender na KDP, a ser best-seller na Amazon KDP, em plataformas de autopublicação, saibam que existe uma fórmula, tá? Então, quem tiver... legal, a Maria tá falando aqui. Quem tiver interesse, o link tá lá na nossa biografia aqui no Instagram. E aí, vou dar só como é que se diz? Entregar aqui um dos aspectos de um subaspecto de um dos elementos importantes lá do curso, que é justamente esse. E aí eu acho que isso serve para a literatura de forma geral, né? Que é a importância dessa criação de emoção e de uma curva de emoção que vai funcionar de um jeito para o conto, de um jeito para o romance. E no curso a gente fala disso, né? Sobre qual é a curva de emoção ideal para você provocar no seu leitor, para você engajar ele na sua história. Flávia disponibiliza uma bibliografia básica para a escrita. Cici, tem um vídeo no nosso canal em que a gente fala sobre a Andressa dá 5 dicas de 5 livros de escrita criativa que vão atender aí o que você quer, tá? Se eu não me engano, é a Oficina de Escritores do Stephen Covey, sobre a escrita do Stephen King, eu acho que qual é o do Stephen King? O da Rosa Monteiro. Então, é um vídeo bem bacana. E assim, depois, tá? É uma outra dica que eu quero dar pra vocês. Porque tem um momento que vocês vão esgotar o Robert McKee também, que é o Story do Robert McKee. Vai ter um momento que vocês vão esgotar a possibilidade de livros de escrita criativa, né? Porque não são muitos. Vão ter aí 15 livros de escrita criativa. Depois é importante que vocês passem para um momento que é muito mais interessante, que é vocês estudarem um pouco de teoria literária, que é vocês estudarem, né, ler como escritor os clássicos da literatura e ler os grandes comentadores dos clássicos, né? Então, por exemplo, Harold Bloom, que é um especialista em Shakespeare. Às vezes isso ajuda a gente muito mais do que ler livros de escrita criativa, né? Então, muita coisa... Por que eu acho que os cursos de modesta à parte, né? Por que eu acho que os cursos de carreira literária, eles, sinceramente, honestamente, eu acho isso, falaria se eu achasse, tenho humildade para reconhecer quando tem alguma coisa, mas eu acho que no mercado, hoje, a gente oferece os melhores cursos de escrita criativa. Porque os nossos cursos, eles são montados a partir de uma bibliografia muito mais vasta do que simplesmente esse assunto de storytelling que você esgota rápido, né? Você se ensinar sobre construção de enredo, sobre pontos de virada, sobre cliffhanger e sobre como construir personagem verossímil. Depois de um tempo, você esgota esse assunto. Aí você vai ficar só repetindo, mudando os exemplos. Mas a gente traz muito mais bibliografias, de crítica, teoria literária, análise de livros, e a partir disso a gente consegue criar os nossos próprios conceitos e a nossa própria metodologia. Então, por exemplo, lendo os livros do Harold Bloom sobre Shakespeare, eu aprendi sobre narrativa como poucas vezes eu aprendi na vida, né? Porque Shakespeare foi um dos maiores contadores de história que a gente já teve, e a gente tem um cara que analisou toda a obra do Shakespeare. Então, é importante a gente também passar dessa etapa, né? É importante ler os livros de escrita criativa, mas depois não ficar só nisso e expandir isso para outras leituras. O curso de contos, quando que vai ter? O William tá perguntando. Em breve, William, ele vai ser o próximo curso lançado, provavelmente mais ou menos daqui a um mês a gente deve lançar o curso de contos, tá? Curso aí que fez muito, muito sucesso. O livro da Francine Prose é muito legal também para ler como escritor. Bom, e aí é isso, assim, eu vou parar aqui vou só ler esse final. As duas seguem em silêncio, né? As duas seguem em silêncio. Marta também lembra do professor particular. Não sabe o que dizer à filha.
Também teria vergonha de ter aula. A filha não merece aquilo. É tão boa aluna, é diferente dela, que apesar de gostar dos livros, nunca foi boa aluna. Achava tudo muito difícil. Mas para a Sara é tão diferente, ela gostaria de ter amigos. Já tinha percebido isso, só que não pode. É vergonhoso e constrangedor. Frequentar a casa do amigo e ele frequentar a sua é algo tido como certo nas regras de amizade. Acontece o mesmo com ela, não é? A única amizade que teve depois de casada foi com o Patty. E isso porque ela era sua sócia e entendia a situação dela, visto ser divorciada. Teve um casamento ruim, embora de um jeito diferente. O marido a traía, mas conheceu o inferno e não queria testemunhar outro. Nunca pediu para ir à casa dela. Não falavam sobre isso. Assim ficava fácil manter a amizade. A vida delas é assim, só restava aceitar. O que se há de fazer? Reflete Marta em silêncio. E aí depois ela parte para a fase 3, que ainda não está completa aqui, porque ela não mandou o conto completo, eram só 4, porque eu limitei a 4 laudas. Então não vou ler essa parte que vai ficar exato, mas você tem a sensação de... o Leonardo Villaforte aí, nosso autor, tá falando sobre o livro dele, O Princípio de Ver Histórias em Todo Lugar, que é um romance feito de contos, porque ele usa aí uma técnica muito interessante, que o Léo é especialista nela, né, na intertextualidade, que é você conseguir... qual é a história do romance dele, né? É um cara que é professor de literatura, que é um escritor meio frustrado, a noiva dele viaja para um trabalho de 3 meses para Berlim, só que um ex-namorado dela mora lá e o cara fica morrendo de ciúme, e para ocupar a cabeça ele resolve fazer uma oficina de contos dentro da casa dele, e ele é um cara meio charlatão, assim, é muito engraçado, é um ótimo anti-herói. E aí o livro é composto dos contos que esses alunos estão supostamente escrevendo, mas você vê que todos eles, na verdade, são projeções das conjecturas que esse personagem está fazendo. É muito interessante. Então fica aí a dica pro livro do Léo. Então, pessoal, é isso, tá? Aqui o conto se perde porque ele começa a ganhar uma feição de romance. Ele começa a ganhar uma feição de romance, ele deixa de ser minimalista, né? Ele vai e apresenta uma personagem secundária, que é a Patty, começa a falar da vida da Patty com o marido e tudo mais. Então ele perde, né, esse núcleo dramático que estava sendo desenvolvido ali na primeira parte. Então o meu conselho para Adriana seria ela refletir aqui se ela quer expandir essa história, se a Patty é realmente importante para a história, se ela quer também contar a história dessa personagem. E se ela quiser, eu sugiro que ela... Beijos, Léo! O Fábio já te respondeu lá ontem, hein? Então, assim, se isso for importante, eu sugiro que ela estenda, né, esse texto e faça uma novela, de repente, né? E aí sim vai fazer sentido essa digressão, esse background, essas outras histórias. Se não for o caso... Aí ela vai precisar enxugar isso, vai precisar cortar toda essa parte que acaba dispersando a gente do núcleo central ali da nossa história, que é olha quem veio dar bom dia aqui. Oi, filho! Coisa linda! Então, cortar isso e encontrar uma forma de levar a situação até o limite, a situação das duas com o sujeito, com o Rui dentro de casa, violento. Então não sei o que ele vai fazer, ou se elas vão se vingar, né? Pode ser que tenha uma reviravolta, né? Que seja surpreendente no final, que elas acabem fazendo alguma coisa com ele, enfim. Aí a Adriana é que tem que pensar, ela talvez já tenha pensado, porque ela não enviou o conto todo, como que vai ser esse desfecho, mas ela precisa potencializar essa situação, esse drama que elas estão vivendo com o Rui até o limite, para que isso realmente se torne um conto e a gente tenha o nosso nocaute no final. É isso, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Fica a dica aí para o nosso mini curso Autor Bestseller. É um curso muito legal também para quem quer entender, para quem quer ter um panorama geral aí das ferramentas da escrita criativa.
como provocar emoção, como construir um personagem, um arco dramático, mas sempre aí sob a perspectiva de uma história capaz de engajar um grande contingente de leitores, porque foi estudado ali a partir de livros mais vendidos, livros que chegam às listas dos mais vendidos no Brasil e no mundo, tá? E é um curso baratinho, ele custa R$ 97,00, assim, um curso bem bacana, a gente teve um retorno muito bom sobre ele, tá? Então fica aí o desafio de vocês escreverem contos também, se tiver interesse aí nesse desafio, e amanhã a gente se vê aqui novamente às 9 horas para mais um desafio cara a tapa. A live vai ficar salva sim, tá? Opa, Marcos, maravilha. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Estou ansiosa para a aula do SEC. Tabata, nos vemos amanhã então, querida. Eu tô muito animada para essa primeira aula, para conhecer o trabalho de vocês, conhecer o projeto de vocês, tá? Então, amanhã a gente se vê e espero que a Adriana depois assista aí, comente. E se vocês, por acaso, pode enviar microconto. E se vocês, por acaso, gostaram aí dessa live, estão gostando desse desafio, peço que divulguem aí para os colegas de vocês que possam estar interessados. Marca o nome na live, ou então lá na postagem que a gente fez sobre o desafio. E é isso aí, a gente se vê amanhã de manhã de novo, tá bom? Beijo grande, pessoal. Tchau, tchau. Ô, Juliano, a Olivia já te incluiu, tá? Ela me falou que te incluiu. Vai lá, tá? Beijos. Opa, Marisol, participe, envie seu conto. Beijo.